Experimento com biureto. O que acontece? Antes de explicar sobre o experimento, vamos dar uma revisadinha em alguns pontos importantes. O primeiro ponto são as proteínas. Como já sabemos, as proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas. Essa carinha que você está vendo é a carinha de um aminoácido, onde temos o grupo ácido carboxílico e o grupo amina. Assim surge o nome de aminoácido. Temos também o carbono alfa e o grupo de radicais. A reação entre dois ou mais aminoácidos forma uma molécula chamada de peptídeo. Nesse caso, o que vemos é um dipeptídeo, que é quando temos apenas dois aminoácidos. Assim, vários aminoácidos podem ser ligados em uma cadeia cada vez maior, aumentando o nível de complexidade da molécula. Os tipos de aminoácidos e a sequência em que eles são encadeados determinam as características de uma proteína. O biureto, por sua vez, é utilizado na identificação de proteínas, pois as ligações existentes na molécula de biureto são semelhantes às ligações peptídicas na formação de proteínas. Quando misturado com um alimento que contém muita proteína, ele tem a capacidade de mudar sua cor para violeta. Agora que você já sabe, poderá colocar a mão na massa. Nós contaremos como fazer. Os ingredientes e instrumentos que usaremos são o reagente, que é o biureto, uma pipeta, 7 tubos de ensaio e fontes de proteínas variadas. Após cada proteína estar em seu próprio tubo de ensaio, colocamos delicadamente meio ml do reagente na proteína. Mexemos de forma suave até ficar em sua forma mais homogênea possível e assim esperamos 1 minuto. Depois disso, repetimos esses passos com todos os alimentos escolhidos. Agora, com todos os testes prontos e feitos, fizemos uma análise e comparamos qual dos alimentos teve sua cor mais modificada e quais não tiveram sua cor tão modificada assim. A água, por exemplo, não possui proteínas, e assim ela ficou apenas um azul bem claro, que é a cor do biureto, né? Então, ela serve como controle negativo. Já a gelatina é totalmente ao contrário. Ela é proteína pura, que ao misturar com reagente, sua coloração saiu de neutra para uma alta intensidade de violeta. Ela serve como nosso controle positivo. Já a clara de ovo é um pouco difícil de achar coloração. Ela coagula e não se espalha na água, por isso o cobre não consegue agir direito. Como ela não foi tão separada da gema, tivemos uma pequena mistura de coloração. O fundo do tubo com a gema, uma cor bem amarelada, e em cima dessa cor amarelada, um violeta. O leite teve sua cor um pouco mais opaca, pois ele possui mais carboidratos e gordura do que proteínas. A água de arroz teve uma cor mais clara em relação à clara de ovo. Ela também possui muitos carboidratos. A água de grão de bico é um grão muito proteico, porém, sua coloração não chega a ser tão intensa como a gelatina. O iogurte ficou algo meio esquisito, difícil de distinguir, pois sua coloração não mudou tanto comparado aos outros alimentos, tendo a sua cor bem parecida com a de um amaciante com um fundo um pouco mais rosado. Devemos ter em conta que cada alimento diferente tem composições diferentes e por isso alguns têm mais ou menos proteínas em sua composição. Entretanto, para saber exatamente quantos por cento cada alimento tem de proteína, teríamos que medir todos com a mesma quantidade, tanto em gramas quanto em ml. Por isso, que se você pesquisar na internet e não ficar de olho nas unidades de medida, as contas não vão bater. Trouxemos aqui unidades variadas para você fazer essa comparação. Por exemplo, numa embalagem de 20 gramas de gelatina, nós temos na sua tabela nutricional 2% de proteína numa porção de 5 gramas. Já num saco de 500 gramas de grão de bico, em uma colher de sopa, temos 1,5% de proteínas. Assim, o experimento se encerra e podemos perceber quais fontes são mais ou menos proteicas. O que você achou de tudo isso? Conte pra gente!